Olá, bem-vindos à continuidade da aula 7 de Relações Interorganizacionais, com o tema Projetos Temporários. O meu nome é Juliette e eu vou apresentar o segundo artigo. O segundo artigo chama-se So Alike Yet So Different, A Typology of Interorganizational Projects, em português, tão parecidos quanto diferentes, uma tipologia de projetos interorganizacionais. Este artigo foi escrito por Thomas Ahola e foi publicado no ano de 2018 no International Journal of Project Management. O autor do artigo, o professor Thomas Ahola, é mestre e doutor em Engenharia e Gestão Industrial. Também é professor associado no Departamento de Engenharia e Gerenciamento Industrial na Tampere University of Technology, que está localizada na Finlândia. Ele também é um membro do grupo de pesquisa Centro de Pesquisa em Projetos e Serviços de Operações. As suas áreas de interesse são projetos de negócio, redes, governança e sustentabilidade. Ele ainda possui um H-Index 18 no Google Citations. O artigo inicia trazendo a ideia de que em diversos setores, como por exemplo, construção, produção de televisão e construção naval, os principais projetos de investimento são realizados predominantemente em redes interorganizacionais, que vinculam temporariamente os recursos, as capacidades e os ativos de conhecimento de várias empresas legalmente autônomas. Esses tipos de arranjos interorganizacionais podem ser redes de projeto, que normalmente são consideradas redes regionais em que os projetos são realizados, ou projetos interorganizacionais, os IOPs, que são redes interorganizacionais criadas com o objetivo de concluir uma tarefa única, que é o foco deste artigo. Diversos autores passaram a categorizar estruturalmente as redes interorganizacionais. Essas categorizações anteriores de redes interorganizacionais examinaram frequentemente a governança, ou seja, como é garantido que os atores da rede se envolvam em ações coletivas e de apoio mútuo, e como o poder de influenciar os outros é distribuído entre esses atores da rede. Procurando categorizar essas redes conforme as suas estruturas, também avaliaram as questões sobre atores incluídos, frequências e tipos de vínculo. Mais tarde, Purvon e Keynes e Raab e Keynes, em 2009, categorizaram a governança de redes interorganizacionais em 3 tipos distintos: governada por participante, como redes altamente descentralizadas. Segundo, como organização líder, que também são conhecidas como redes estratégicas ou Hub Firm Driving, ou seja, uma única empresa assume a liderança da rede devido aos seus recursos superiores ou à sua posição dentro da rede. Terceiro, como rede de governança administrativa, referindo-se a uma entidade de governança específica configurada pelos atores da rede. A lacuna da literatura encontrada pelo autor foi que recentemente muitos trabalhos se concentraram no que os projetos interorganizacionais possuem em comum e não em suas diferenças. Além disso, destaca-se que recentes trabalhos integrando relações interorganizacionais e projetos divergem quanto ao seu modo de governança. Então, com base nessa lacuna da literatura anterior, o objetivo do artigo possui por foco descrever como os projetos interorganizacionais são diferentes em termos de estrutura e governança e como essas diferenças se associam com os fatores de contexto. O método utilizado pelo autor baseou-se na revisão da literatura tradicional e não se delimitou por meio de critérios pré-definidos de legibilidade, como bancos de dados de periódicos e palavras-chave, como é o caso de revisões sistemáticas da literatura. Além disso, o método enfatiza insights que são interativamente desenvolvidos a partir de um amplo e diversificado corpo de literatura, e é baseado em experiência do autor e técnica da bola de neve. Seu foco é na busca pela organização de projetos de redes interorganizacionais e organização de projetos, utilizando-se de uma análise indutiva e experimental. O artigo aborda 3 tipos ideais de redes em sistemas de projetos interorganizacionais, sendo estes tipos: a rede baseada no mercado, a rede dirigida por díades e a rede principal integrada. Cada um dos 3 tipos de redes interorganizacionais ideais terão as suas características apresentadas a seguir. Com relação à rede baseada no mercado, resumidamente, pode-se dizer que estas são caracterizadas por extrema centralização da tomada de decisões de alto nível
e amplo uso de subcontratação com base no preço mais baixo. Essas redes dependem de ampla subcontratação para se beneficiar da concorrência de preços e reduzir os custos dos projetos. Suas tarefas desse projeto são definidas pelo proprietário e são realizadas por subcontratados selecionados. Para se proteger contra comportamentos oportunistas, contratos detalhados incluem sanções ou punições por descumprimento ou má-fé. As atividades de medição se concentram nos resultados e não nos processos ou capacidades das empresas participantes. A motivação limita-se para cooperar a longo prazo, dado que o critério de seleção é o preço. As redes dirigidas por díades pode-se dizer que estas se caracterizam por uma interação intensa e contínua entre o proprietário do projeto e a empresa integradora, necessários para garantir que a solução integradora atenda às necessidades do cliente. Além disso, as redes dirigidas por díades operam sob duas suposições. Primeiro, a empresa integradora possui recursos em seu domínio de experiência superior ao proprietário. Segundo, o proprietário e o integrador precisam trabalhar em estreita cooperação para desenvolver uma solução que resolva as necessidades do negócio. Ainda sobre esse tipo de rede, pode-se observar que a subcontratação é típica, e é típico que a empresa integradora desenvolva relacionamentos de longo prazo com vários fornecedores-chave usados repetidamente em seus projetos. Nesse contexto, os subcontratados realizam tarefas que requerem apenas a interação limitada com outros atores da rede. E os acordos contratuais entre os principais atores normalmente diferem fortemente dos acordos feitos com os subcontratados. Então, os contratos entre o proprietário e o integrador de sistemas geralmente incluem incentivos e elementos que facilitam a colaboração no longo prazo. No que diz respeito às redes principais integradas, elas se caracterizam por envolver uma grande rede de atores com influência considerável na tomada de decisões de alto nível. Além disso, essas redes enfatizam o alinhamento de objetivos dentro de um grupo de atores principais, relativamente grande e diversificado, e procuram o desenvolvimento de uma identidade compartilhada de projeto, que apoia o alinhamento dos interesses dos atores. Geralmente, esse alinhamento de objetivos é frequentemente suportado por um acordo de aliança que inclui cláusulas de compartilhamento de lucros e perdas entre os membros. Um acordo multilateral entre os membros principais da rede pode declarar explicitamente que os membros da aliança não podem processar suas disputas usando mecanismos legais. Nas redes principais integradas, o escopo do projeto é definido apenas em um nível amplo para permitir a flexibilidade e desenvolvimento de soluções inovadoras. As empresas participantes podem compartilhar considerável experiência de projetos anteriores e podem também desenvolver rotinas e práticas conjuntas. A ênfase dessas redes está no desenvolvimento de práticas compartilhadas no nível da rede para comunicação, coordenação, gerenciamento de mudanças e resolução de disputas. Além disso, a subcontratação para tarefas é apenas para tarefas simples e não para tarefas críticas. Para esse tipo de rede, a reputação do autor é um ativo valioso para participar de projetos futuros. Por isso, elas são incentivadas a proteger os seus relacionamentos, agindo como uma salvaguarda que reduz o comportamento oportunista, podendo até optar por restringir o acesso de empresas externas potencialmente oportunistas, controlando os limites da rede. Ainda, a revisão da literatura nos traz uma tabela que resume as características dos 3 tipos ideais de projetos interorganizacionais, em que discutem-se questões a respeito da estrutura da rede, do modo de governança e dos fatores antecedentes e contexto para o desenvolvimento de cada tipo de rede. A seguir, trouxemos a tabela com os 3 tipos ideais de redes interorganizacionais e as suas características. Nós não vamos explaná-la, pois as características desses 3 tipos de rede foram previamente abordadas de maneira resumida, mas integramos a tabela ao conteúdo da apresentação, caso apresentem-se dúvidas a respeito da sua tipologia.
Sessão de discussão de resultados do artigo retoma o que foi previamente abordado de maneira resumida. O autor do artigo propõe uma tipologia teórica e não empírica que consiste em 3 tipos ideais de redes: rede baseada no mercado, rede orientada por díades e rede principal integrada. Então, resumidamente, podemos dizer que redes baseadas no mercado são extremamente centralizadas quanto à tomada de decisões de alto nível e uso extensivo da subcontratação com base no menor preço. As redes dirigidas por díade possuem uma interação intensa e contínua entre o proprietário do projeto e a empresa integradora, necessária para garantir que a solução do projeto integrador atenda aos requisitos do cliente. Já as redes principais integradas envolvem um núcleo de atores relativamente grande com todos e com influência considerável na tomada de decisões de alto nível. Em termos de governança, a tipologia apresentada aqui compartilha semelhança com as 3 formas de governança: governança compartilhada, organização líder e organização administrativa da rede, que foram introduzidas por Provan e Keynes em 2008. As redes dirigidas por díades compartilham semelhanças com a organização líder, em que o segundo autor atua como um segundo líder. As redes baseadas no mercado compartilham semelhanças com a governança compartilhada, pois todos os atores da rede se envolvem nas decisões de governança no nível diádico, como coordenam as atividades dos seus subcontratados diretos. A rede principal integrada difere de organização administrativa da rede, porque nenhuma entidade específica de governança está configurada para governar a rede. As limitações desta pesquisa referem-se ao fato de que as redes interorganizacionais são ricas e diversas em suas características e não se prestam facilmente à categorização de acordo com a nossa ou qualquer outra estrutura. Uma compreensão das dimensões em que há mais de um grupo semelhante de redes seria algo importante. Fim, ressalta-se a importância de considerar mecanismos informais de governança, como redes interorganizacionais baseadas em confiança, normas de reciprocidade e microcultura compartilhada, discutido também no artigo de Siddle e Brown em 2017. As limitações desta pesquisa referem-se ao fato de que as redes interorganizacionais são ricas e diversas em suas características e não se prestam facilmente à categorização de acordo com a nossa ou qualquer outra estrutura. Uma compreensão das dimensões em que há mais de um grupo semelhante de redes seria algo importante. Outra limitação da pesquisa é referente ao viés de seleção de fontes reduzido, mas não eliminado, e a inviabilidade de revisão sistemática da literatura, além da seleção baseada na experiência anterior do autor, discussões com a rede internacional de colegas do autor que trabalham nesse campo e por sugestões feitas por revisores anônimos do presente artigo. Pesquisas futuras que podem ser realizadas neste campo de estudo podem abordar o desempenho dos 3 tipos ideais de redes apresentados nesse artigo em diferentes contextos, descobrir diferentes abordagens sobre como vários autores organizacionais podem contribuir em conjunto para o estabelecimento dos objetivos do projeto e avaliar o dinamismo dos autores no ciclo de vida do projeto interorganizacional. E, por fim, considerando-se que o conhecimento e as capacidades dos atores participantes são altamente heterogêneos, então, como alavancar esses ativos no processo de definição de metas do projeto? Para responder essa questão, poderia-se levantar uma outra pesquisa. Por fim, trouxemos algumas questões para a discussão deste artigo em aula. Por que a ROLA 2018 traz projetos interorganizacionais como uma forma de organização de produção? De onde surgiram os 3 tipos ideais de redes interorganizacionais? Seriam estas mesmo ideais? Por quê? Agradecemos a atenção de vocês.